Fala piloto, beleza? Para você que não me conhece, eu sou Igor Passo. Você está no canal HP Race Off-Road, canal esse que a gente fala tudo sobre off-road, sobre motocross, técnica de pilotagem, dica de mecânica, tudo que você precisa saber para poder se divertir aí com prazer no seu fim de semana ou dia de semana, seja lá quando você treina. Hoje vim aqui fazer um vídeo sobre escolha de traçado e tangências de curva. Esse assunto é muito interessante e muito importante, porque vai fazer você andar mais rápido, vai fazer você cansar menos, parar de ficar dando cabeçada em curva, motos ficar escorregando demais para um lado e para o outro. Vou te mostrar como que você pode fazer uma curva mais redonda, mais rápida, fazendo menos força, beleza? Então, se você gosta do nosso conteúdo aqui, e aí eu já vou te pedir para deixar logo seu inscreva-se aí, clique em se inscrever aqui embaixo, deixe seu curtir, porque se você deixa para depois você acaba esquecendo. E se você achar interessante compartilhar com algum amigo, só clicar em compartilhar aí, e os comentários estão abertos para você deixar sua dúvida e sugestão sobre esse vídeo e também sugestão de novos vídeos. Então vamos para a vinheta e vamos para o vídeo. Então pessoal, indo direto ao ponto, hoje é uma aula 100% teórica aí, aqui dentro da oficina. A gente trabalha aí, eu trabalho somente com moto off-road, além das aulas e cursos de pilotagem que eu dou nas pistas também. Mas hoje vamos fazer uma aula teórica aqui direto no quadro. Já deixei aqui ó, um exemplo de curva de 180 graus e um exemplo de curva de 90 graus, tá? A gente está acostumado, principalmente quem está competindo em corridas amadoras ou até só treinando entre pilotos amadores, com o quê? Normalmente os pilotos vêm e usam somente o meio da pista, certo? Vamos colocar aqui de azul. O traçado mais comum nas corridas amadoras é o quê? Usar o meio da pista. Aí às vezes vai na parede, volta pelo meio, ou às vezes pode ser que curva por dentro, mas nas retas, tanto de aproximação de curva quanto de saída de curva, normalmente os pilotos optam em usar o meio das pistas, certo? Sendo que, se você for numa corrida profissional, você vai ver que os pilotos profissionais usam muito as beiradas da pista, tá? Primeiro, nas corridas amadoras, se você anda só no meio, você vai ver que todo mundo anda só no meio, e um vai andando atrás do outro. Primeira coisa, você não consegue ultrapassar. Então você anda só no mesmo trilho que o outro cara, você não consegue passar ele, porque por dentro dele, por cima dele, você não vai conseguir passar, certo? E normalmente, nas laterais da pista, está sempre muito melhor, porque é onde todo mundo anda, cria cava, cria buraco, certo? E nas laterais, onde ninguém anda, vai ter uma pista lisinha, provavelmente pode ser que tenha mais aderência. E os profissionais, principalmente, andam muito nas beiradas, por quê? Justamente para fazer tangência, que é o motivo desse vídeo de hoje. Tangência da curva, fazendo uma analogia, seria o que os carros da Fórmula 1 fazem, os pilotos pilotando seus carros da Fórmula 1 fazem. Na Fórmula 1 existem as zebras, né? Então normalmente as zebras estão aqui, ó, no lado externo da entrada. Aqui tem a zebra. Normalmente tem uma zebra aqui no lado interno no meio, certo? E normalmente tem uma zebra aqui no lado externo da saída. E aí, o que os pilotos fazem? Eles entram passando por cima dessa zebra de fora, e aí eles passam por cima da zebra de dentro e passam por cima da zebra de fora de novo, tá? Isso faz o quê? Você diminuir a angulação da curva. Você acha que você consegue fazer uma curva mais rápida numa curva dessa daqui, por exemplo, que está em vermelho, que é praticamente uma linha reta e você consegue deixar a moto embalar, ou numa curva dessa daqui que está azul, que ela se torna mais fechada, você tem que diminuir a velocidade para fazer toda a angulação da curva, tá? Aqui, na curva de 180 graus, seria mais ou menos a mesma coisa, ó. Imagina a zebra aqui, ó, da Fórmula 1. Imagina a zebra aqui por dentro. E imagina a zebra aqui por fora. E aí, o que os pilotos de Fórmula 1 fazem? Eles, aqui é como se estivesse passando por fora, porém não é, né? O carro tem 4 rodas, então ele passa com as 2 rodas de fora pelo lado por cima da zebra. E aí eles passam por dentro aqui, ó, e comem a zebra de fora também. Ou seja,
A curva em azul dos amadores, ela se torna muito mais fechada, tendo você que diminuir muito mais a velocidade para você fazer essa curva. Sendo que o vermelho aqui dos profissionais e dos pilotos de Fórmula 1 que eu estou dando exemplo para vocês, fica uma curva mais aberta, você consegue manter o embalo da curva e automaticamente fazer ela mais rápido e fazendo menos força. Menos força por quê? Porque se você deixa embalar, dificilmente quando você der uma acelerada, por exemplo, ela vai escorregar, você freia menos, freando menos, você não corre risco de escorregar a frente. E para fazer uma curva dessa daqui, você tem que frear muito forte, com a angulação muito acentuada, você tem que frear muito forte, então acaba que você faz mais força para frear, certo? Você praticamente para a moto, então você tem que mover ela de novo. Quando ela se move, às vezes ela quer escorregar de traseira, quer empinar, então vai fazer você fazer muito mais força numa curva dessa daqui do que como os profissionais fazem, sem contar o tempo que você vai ganhar com isso daí. Então vamos lá. Na teoria é fácil, sei que tem que fazer tangência e tudo mais, mas como que eu vou fazer a tangência na curva se eu não tenho isso na minha cabeça, ou como que eu vou botar isso em prática que eu tô vendo na teoria com você, Igor? Beleza, primeira coisa é você saber e ter ciência do que você precisa fazer. Então beleza, já sei na teoria o que tem que fazer, sei que tem que fazer tangência, mas e aí, na prática? Quem anda de moto sabe que você fazendo a teoria, você pensar, às vezes a gente sabe muita coisa, mas na hora de aplicar é difícil. Essa é a diferença normalmente de quando você faz um curso de pilotagem para quando você aprende, mas não tem instrução. Que no curso de pilotagem, normalmente, o professor, o técnico, o coach, como quer que seja que você chame, ele vai ter um método e um processo para te mostrar o passo a passo de como você vai chegar naquele ponto que você sabe que você tem que fazer. Porém, você só não sabe como você vai fazer, certo? Então, o primeiro passo é você entender, com a explicação aqui do quadro, que você tem que fazer a tangência e por que você tem que fazer a tangência, tá? Lembrando que isso é numa situação normal, né? Mas a gente sabe que motocross a pista muda toda a volta, então quanto mais profissional for a pista, pode ser que você chegue no final da bateria tendo que não fazer tangência nenhuma para poder fugir de buraco, fugir de traçado ruim. Porém, pistas amadoras isso acontece menos, né? E normalmente com a pista limpa e tudo mais, você tem que fazer isso daqui, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês, vou apagar o quadro aqui, vou mostrar para vocês um exercício que eu costumo treinar meus pilotos para você poder conseguir alcançar essa mentalidade de entender que você tem que fazer a tangência. Um exercício muito comum de se fazer para treinar curvas no motocross é o exercício de 8, né? Você vai pegar um terreno plano aí, vai botar um cone em cada ponta e vai fazer um 8. Vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, nesse asterisco um cone, nesse asterisco outro cone, e aí, normalmente, você vai fazer o 8, né? Porém, o que acontece? Eu já desenhei aqui, normalmente, o que um piloto amador faria dessa forma, que é o que? Novamente, ele não está fazendo a tangência. Então, o que eu faço nos meus treinamentos para começar a treinar o pessoal a fazer a tangência na curva? Lembrando que se você fizer isso daqui, botar um cone em cada lado para um piloto profissional, automaticamente ele já vai fazer a tangência e já vai fazer uma curva redonda. Porém, o amador, o piloto que está iniciando, que está aprendendo, ele não vai ter essa mentalidade. Então, o que eu faço? Eu pego e boto mais um cone aqui e mais um cone aqui. A mesma coisa desse lado. E aí fica 3 cones de cada lado. E o que muda? Praticamente nada. Porém, esses cones, eles obrigam você a fazer a tangência passando em volta dele. Então você, ó, passa em volta desse, olha lá, ó. Continua sendo um 8, porém, você faz uma curva mais embalada, entendeu? Uma curva com uma angulação muito acentuada, igual essa aqui de azul, ela tende a você ter que parar mais a moto e acontecer aquele caso que eu falei com vocês. Tem que frear muito forte, na hora de sair a moto corre o risco de escorregar, de empinar e tudo mais. Então, você abrindo a curva, fazendo a tangência, você consegue começar a acelerar no começo da curva. Você vai usar a reta para frear, sentou aqui no começo da curva, você já vai começar a acelerar até o final, até ter que frear para outra de novo. Então, tudo certo. Até que com o tempo, eu vou tirando os cones, e aí eu posso tirar esses cones da ponta, deixar só aqui, posso tirar esse daqui, deixa só o do meio, que aí ainda assim
o piloto criando a mentalidade e sabendo que precisa fazer isso, ele vai continuar fazendo a tangência mesmo que tenha um cone só. E vai manter fazendo aquela curva bem aberta para poder conseguir fazer mais rápido, fazendo menos força. Mais uma dica, lembrando, situações normais, tá? Se tem um piloto atrás de você e você ficar abrindo a curva, obviamente, a tendência é o quê? É ele te passar. Enfim, em situações normais, o que você tem que fazer é buscar fazer o máximo de tangência possível nas curvas. Então, pessoal, esse é o vídeo de tangência e de escolha de traçado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil para você. Então, se você ficou até o final, deixa aqui no comentário se você gostou ou não dessa explicação dessa aula aí, aqui no nosso quadro, dessa aula teórica aqui na oficina, para eu saber se eu vou fazer mais ou não para vocês. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!